Olá pessoal, muito bem, sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física. Nós vamos fazer aqui uma introdução à ótica geométrica. Então perceba, nós temos a ótica é dividida em duas partes. Nós temos a ótica física, né, e a ótica geométrica. Qual é a diferença das duas? A ótica física é a parte da ótica que estuda aqui as características da onda, né, os fenômenos mais implícitos da onda, a equação da onda, né. E a ótica geométrica, que é hoje o nosso objeto de estudo aqui, vai estudar basicamente o que? A geometria das radiações da luz visível. Então, basicamente, essa ótica que nós estudamos aqui, chamada de ótica geométrica, é o que? Essa parte que tange a geometria da luz. Bom, dentro dessa ótica geométrica, basicamente, o que nós precisamos conhecer? Precisamos conhecer quais são os princípios da ótica geométrica, quais são os fenômenos da ótica geométrica, e dentro desses fenômenos da ótica geométrica, a gente quantificar os processos que ali podem ser quantificados. Então, basicamente, a ótica geométrica é isso: conhecer os princípios da ótica geométrica, conhecer os fenômenos da ótica geométrica e quantificar cada um desses fenômenos. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês aqui nessa aula de hoje qual que é o conceito aqui da ótica geométrica para a luz, tá? Então, olha só, existe aqui um conceito que a gente geralmente define aqui na ótica geométrica como luz. Esse conceito é levado lá para a ótica física. Na ótica física, quando eu estiver falando de luz, eu estou falando de radiação eletromagnética. Qualquer radiação eletromagnética tem o mesmo comportamento. Tem velocidade, tem frequência, tem comprimento de onda. Dentro de todo o espectro eletromagnético tem um intervalo bem curtinho, de 400 a 700 nanômetros, que é a radiação visível. Mas especificamente aqui na ótica geométrica, quando a gente falar de luz vai ser para nós o quê? O agente físico que sensibiliza o olho à visão. Ou seja, é a radiação lá dos 400 aos 700 nanômetros. Certo? Então, luz é isso, vai ser um agente físico, né, que sensibiliza o olho à visão. Esse é o conceito aqui dentro da ótica geométrica. E essa ótica geométrica tem aqui alguns princípios que eu gostaria de apresentar para vocês. Quais são, né, os princípios da ótica geométrica? Então, vamos lá. Bom, o primeiro princípio que eu gostaria de apresentar para vocês aqui é o princípio da propagação retilínea. Princípio da propagação retilínea da luz. Princípio da propagação retilínea. Bom, o que diz esse princípio de propagação retilínea? Esse princípio, ele diz que a luz se propaga em linha reta. A luz se propaga em linha reta. Isso é o que diz o princípio de propagação retilínea da luz. Bom, se a luz então se propaga em linha reta, quais são as consequências desse princípio? Uma das principais consequências, por exemplo, desse princípio é a formação, por exemplo, da sombra, né? Então imagine que eu tenho uma situação aqui, ó, mais ou menos assim. Vamos supor que eu tenho aqui um plano de referência, que seria um solo, né? Imagine que existe aqui uma pessoa, um cidadão, né, sobre esse solo. Em um determinado momento que a posição relativa do solo a ele é essa aqui. Então o que acontece? Está aqui saindo luz do solo. Essa luz, por exemplo, que passa aqui pela cabeça dele, segue o seu caminho em linha reta. Essa luz que incide sobre essa pessoa, ela não consegue atravessar o cidadão, porque esse cidadão aqui é um meio opaco, ele não permite que a luz atravesse ele. Então o que acontece? Essa região aqui, ela esteve ausente dessa radiação direta. Então, se essa região aqui esteve ausente da radiação direta, o que se projetou sobre esse solo? Sobre esse solo se projetou o quê? Uma sombra dessa pessoa que aqui está em pé. Então, a formação de sombra, por exemplo, ela é fruto aí desse princípio de propagação retilínea. Inclusive, através disso aqui, a gente pode, por exemplo, estimar o tamanho de objetos, né? Por exemplo, como é que eu faço para saber a altura de um prédio? Como que os gregos lá, os egípcios, por exemplo, fizeram lá para calcular a altura que a pirâmide tinha? Então, eles partiam desse pressuposto aqui da propagação retilínea. Então, você pega, por exemplo, um objeto que você conhece o tamanho dele, que você conhece a altura, em determinada hora do dia você coloca lá esse objeto em pé e mede a altura do objeto e o tamanho da projeção da sombra.
e vai no objeto que você deseja saber a altura, o tamanho, e mede a projeção da sombra, e você faz ali uma semelhança de triângulo. Você pode dividir a altura do objeto pela altura da sombra, a altura do objeto que você não sabe pela altura da sombra que você mediu. Essa semelhança de triângulo é suficiente para você calcular a altura aí de um prédio, de uma árvore, de qualquer objeto que até então seja mais difícil se calcular diretamente, certo? Bom, uma outra situação que também é justificável aqui pelo princípio da propagação retilínea é, por exemplo, a formação da imagem dentro do nosso olho, né? Então, olha só, quando a gente está estudando lá o comportamento do olho humano, como que funciona o nosso olho? Então, olha só, fazendo aqui o desenho do globo ocular, é o seguinte: o nosso olho, ele tem dois elementos aqui que são muito importantes. Esse primeiro elemento que fica logo aqui na frente é chamado de cristalino. O que é o cristalino? O cristalino, na realidade, funciona como uma lente convergente, uma lente biconvexa, uma lente convergente. Toda a radiação que incide aqui no olho, passando pelo cristalino, ela tem um comportamento de convergir. E aí essa radiação é convergida e ela se projeta lá no fundo do globo ocular, aqui nesse anteparo, que é chamado de quê? Você tem aqui o cristalino e aqui você tem a retina. Então lá no fundo do olho você tem a retina. Então, por exemplo, se eu colocar aqui diante desse olho, vamos supor que eu coloque aqui um objeto. Vou colocar aqui um objeto bem clássico, uma vela, né? Está aqui uma vela, por exemplo, ó. Tem uma vela aqui diante dessa pessoa. Ele visualizará a imagem, aquele objeto, pela formação de uma imagem aqui, aqui na retina. Como que isso acontece? Acontece o seguinte, ó. Então sai aqui, por exemplo, uma radiação, aqui, nessa parte de cima aqui, né, da vela, ela passa pelo cristalino, sofre ali uma convergência e se projeta lá no fundo. A mesma coisa acontece com essa radiação que parte aqui da base. Ela parte aqui da base, passa pelo cristalino, sofre uma convergência, né, e se projeta lá no fundo da retina. Então veja, essa primeira radiação aqui, gente, ela está vindo de onde? Está vindo da parte de cima. Então a parte de cima vai se formar aqui, ó. Essa radiação aqui está vindo da parte de baixo, então a parte de baixo vai se formar lá em cima. Percebam que a imagem que foi formada aqui na retina, ela apareceu de maneira direita ou de maneira inversa? Ela apareceu de maneira inversa. Então, por exemplo, a formação das imagens inversas que acontece lá na retina do nosso olho se deve também à existência à veracidade, né, desse princípio de propagação retilínea. E é baseado nessa análise do comportamento do olho humano aqui, por exemplo, que surgiram lá as primeiras máquinas fotográficas, certo? Então, as primeiras máquinas fotográficas surgiram baseado na observação desse importante órgão que nós temos no nosso olho, no nosso corpo, que é o olho, tá certo? É óbvio que aí você não visualiza esse objeto de maneira invertida. Existe um processo fisiológico que acontece lá no nosso quiasma óptico que inverte essa imagem e daí a gente consegue visualizar o objeto de maneira direita e não de maneira inversa, como de fato ele é formado lá na nossa retina. Muito bem, esse é o princípio da propagação retilínea. Um outro princípio que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, ó, é o princípio da independência dos raios de luz. O princípio da independência dos raios de luz. Muito bem. O que diz, pessoal, esse princípio aqui da independência dos raios de luz? O princípio da independência dos raios de luz, ele diz o quê? Que a luz, ou as outras radiações, ele também é válido para qualquer radiação eletromagnética, ela segue o seu caminho independente da existência de outra. Então, por exemplo, se uma determinada radiação está se propagando em determinado meio e em algum instante ela cruza com outra radiação, acontece uma interferência naquele ponto onde houve o cruzamento, porém depois daquele ponto onde houve o cruzamento, a radiação segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido, como se a outra radiação inclusive nem existisse. Por exemplo, você nesse momento está aqui nessa videoaula, você consegue ver que a radiação branca, você consegue ver a radiação rosa, a radiação cinza, a radiação de diferentes cores, e essas radiações estão aí chegando no seu olho. Só que quando elas atravessam esse meio aqui que é o ar para chegar no seu olho, ela se cruzou com outra radiação. Porém, ela seguiu o seu caminho como se nada tivesse o quê? Acontecido, certo? Então esse é o princípio que nós chamamos de princípio da independência dos raios de luz. Muito bem. Um outro princípio que nós temos na ótica geométrica é o princípio da reversibilidade dos raios de luz.
princípio da reversibilidade dos raios de luz. Bom, o que diz aqui esse princípio da reversibilidade dos raios de luz? O princípio da reversibilidade dos raios de luz, ele diz o seguinte, que a luz ela tem a capacidade de inverter o seu sentido de propagação. Bom, um dos exemplos mais clássicos que nós vimos aqui nesse princípio da reversibilidade é aquela situação lá do retrovisor. Então imagine que você está lá conduzindo o seu veículo, né? E aí, em determinado instante, você olha no espelho retrovisor interno ou os externos. Quando a gente olha no retrovisor interno, por exemplo, e vê o carona sentado lá atrás, perceba, eu estou olhando no espelho retrovisor, quem é que eu vejo? A imagem de quem que está sendo formada aquele espelho, a minha ou a da pessoa que está atrás do carona? Eu estou vendo a imagem dele. Se eu vejo a imagem dele, é porque saiu luz do corpo dele, incidiu no espelho, essa luz foi refletida, chegou no meu olho. Daí eu estou vendo ele. Porém, ele agora está olhando no mesmo espelho retrovisor. E quando ele agora olha nesse mesmo espelho retrovisor, ele vê qual imagem? A imagem dele mesmo ou a imagem minha? Ele vê a minha imagem, porque agora a luz está percorrendo o sentido inverso. Ela agora está saindo do meu corpo, incide no espelho, sofre o fenômeno da reflexão, daí após a reflexão ela chega no olho dele. Então esse fenômeno da reversibilidade dos raios de luz, ele diz isso, que a luz ela tem a capacidade de inverter o seu sentido de propagação. Ok? Muito bem, essa então foi uma aula aí sobre os princípios da ótica geométrica. Obrigado, até a próxima.